grandes desafios que a pessoa que convive com um portador de transtorno de personalidade narcisista enfrenta é a dupla personalidade dessa pessoa. Essa pessoa se apresenta lá fora para a sociedade como uma pessoa bondosa, que ajuda os outros, que se desdobra para o bem do outro. Pessoa que é brilhante, amorosa, muito eficiente. Muitas pessoas me relatam, ele ou ela lá fora é uma maravilha. E todos se encantam com esta pessoa. Só que você, em casa, está com outra pessoa. Parece que não é a mesma. Em casa, é uma criatura fria, egoísta. Né? Você nem existe para essa pessoa. Ela usa você quando precisa. Agora, as suas necessidades, os seus sentimentos, as suas emoções, não importam. Essa pessoa não está nem aí para isso. Parece que nem enxerga. Na verdade é isso. Não enxerga. Por quê? Porque essa pessoa está focada sempre, em todas as ocasiões, em si mesma. Inclusive naquelas ocasiões em que ela está lá fora, fazendo tudo o que faz para parecer esta pessoa maravilhosa, que se desdobra pelos outros. Ela não faz isso para o bem dos outros. O bem dos outros não está na lista das ocupações dessa pessoa, do foco dessa pessoa. O que está na lista de foco desta pessoa é o próprio bem. Para ela se sentir poderosa, maravilhosa, aplaudida. Não é por amor. E nós nos confundimos com isso constantemente. Porque parece que é por amor. Finge tão bem. E afinal, as pessoas acabam sendo beneficiadas. Vem agradecer. Eu lembro de um caso, por exemplo, em que a pessoa tinha um subemprego e a criatura lhe deu um emprego fantástico, muito acima do que ela podia imaginar, de chefe de departamento. E claro que essa pessoa aceitou o desafio, se esmerou, aprendeu o que tinha que aprender e acabou sendo um ótimo funcionário naquela função. E agradece eternamente a essa chance que lhe foi dada. Entende o que isso faz? Esta pessoa é uma eterna apoiadora dessa criatura. É isso que a criatura quis. Não é pelo bem dessa pessoa. Ela comprou um voto vitalício dessa pessoa, percebe? E como que alguém pode desfazer essa imagem que a criatura fez de si mesma para essa pessoa? Não tem como. Essa pessoa sempre vai sentir gratidão pelo benefício recebido. E você que convive com essa pessoa, que sabe que a motivação não foi amor, não foi bondade, porque com você isso não existe. Parece que são duas personalidades, e são mesmo. Você não tem
como desfazer este voto vitalício que a criatura comprou. E você sofre. Claro que sofre. Como que você vai conviver com o robô? James Fallon é um neurocientista. Ele trabalhou durante muitos anos com pesquisa para descobrir o que acontecia no sistema nervoso e cerebral e tudo mais de um psicopata, de um narcisista. Então, ele estudou PET scans. O que é PET scan? É a imagem do cérebro em funcionamento, em movimento. Num PET scan característico de uma pessoa portadora desse transtorno de personalidade, o cérebro, né, essa parte frontal do cérebro, que é atrás dos olhos, que é responsável pelo processamento de emoções nobres humanas, como compaixão, solidariedade, empatia, amor, bondade, etc, etc. Essa parte é azul nesse PET scan. Azul significa com baixa ou nenhuma atividade. E nas pessoas normais, esta parte é amarelada, laranjada, vermelha, que significa que é uma parte que está em atividade. Então ele examinou esses PET scans de várias pessoas ao longo de vários anos, inclusive estudou também o que acontece no DNA de uma pessoa portadora desse transtorno e ao longo do tempo acreditou que era algo hereditário, né, vem pelo DNA. E então, numa ocasião, James Fallon misturou na pilha dos PET scans, PET scans da família dele, de gente normal. E foi estudando, até que chegou num último PET scan, que era notadamente de um cérebro de uma pessoa portadora de transtorno de personalidade, narcisista ou psicopata. E pasmem, quando ele ficou pasmo quando descobriu que esse PET scan era dele mesmo. Então ele foi investigar o que aconteceu para que ele tivesse esse PET scan, mas fosse uma pessoa sociável, uma pessoa que não matava os outros, né? que não agredia os outros, que não explorava os outros. E ele foi conversar com a mãe dele. E a mãe dele disse que ela percebeu isso desde quando ele era pequeno. Essa tendência ao extremo egoísmo, enfim, todas essas tendências que uma pessoa portadora de transtorno de personalidade tem. E ela, então, o educou. Gente, isso é importantíssimo nós sabermos. Ela o disciplinou, tendo consequências de qualquer ato antissocial, maldoso, cruel que ele pudesse praticar. Então, ele foi, vamos dizer, domado, como se doma um animalzinho selvagem, entende? E por isso que ele não cresceu e não virou um adulto transgressor, cruel, assassino até. E quando ele foi perguntar para a esposa disse, sim, ela
convive com duas personalidades. Um que é dentro de casa, que é frio, que não está nem aí para ninguém, nem para a família, nem para ela. E outro que está lá fora, que é essa pessoa bondosa, maravilhosa, brilhante, focada no social, em ajudar os outros. Percebe? Então, isso é comprovado, é assim. Então, doravante, minha gente, prestem atenção quando o sobrevivente ou a vítima fala, conta o que acontece na intimidade, o que acontece dentro de casa. Porque pode ser que você, que está convivendo com essa pessoa maravilhosa, esteja convivendo com uma falsidade, com um camaleão, que para você faz todos esses beneméritos, benefícios, mas não vem do coração. Não vem do coração. E a pessoa que convive dentro de casa com essa criatura está falando a verdade. E então, o que a gente vai fazer com uma criatura dessas? Bem, primeira coisa, acudir. Se alguém está pedindo ajuda, acuda, ouça, acredite, dê ouvidos a esta pessoa que está te contando o que ela vive dentro de casa. E ajude essa pessoa se você tiver condições. No mínimo, ouça e valide o seu relato. E você, meu querido sobrevivente, que está nesta situação, valide-se e procure ajuda, ou para aprender a conviver nessa situação, se você não tem como sair dela, ou para esboçar o seu plano de fuga, plano de saída dessa situação tenebrosa. Em que, por exemplo, se você está casado com uma pessoa dessas, você não tem realmente um marido, uma esposa. Pode ser que você tenha um provedor, pode ser que você tenha uma pessoa que te dê status, enfim, alguma vantagem pode ser que você tenha. Ou então é um pai, uma mãe, um filho. Existem meios de te ajudar a conviver com isso, para que você sofra o menos possível, para que você possa cuidar de você e administrar esta situação dificílima, mas que coube a você, por alguma razão sua interna. Você não é vítima. Alguma coisa dentro de você atraiu isso para você, para sua vida. Seja pai, mãe, seja filho, seja parceiro. E, através de um processo bom de terapia, você descobre o que é isso e se cura. Cura sua vida. Bom caminho de cura para vocês. Eu acabei de gravar o vídeo e postar também sobre dupla personalidade dos portadores de transtorno de personalidade narcisista e psicopata. E ficou um monte de relatos e histórias e características sobre as quais eu quero falar. Eu fui me lembrando de tantos outros relatos, histórias que eu ouvi. E algumas delas eu mesma vivi. Então, sabe, aquele
caso, né, da dupla personalidade em que lá fora a criatura conta sobre o casamento, por exemplo, de vocês, como se fosse algo paradisíaco, algo de contos de fada, uma linda história de amor. E você, de repente, as pessoas chegam para você, olha, que parabéns pelo marido ou pela esposa que você tem. Que história linda de amor a de vocês. Se você não se controlar, você arregala os olhos. Porque essa história é a história com a qual essa criatura te pegou, enganchou para você cair na armadilha. Só que não é o que acontece dentro de casa. Dentro de casa não existe nada disso. Fora, né? Dentro de casa, às vezes, a pessoa nem olha para você, como se você não existisse. Né? Já falei isso de outra forma. Mas lá fora, se for um homem, por exemplo, abre a porta do carro para você entrar, para os outros verem. Puxa a cadeira no restaurante para você sentar, ajuda você a colocar o casaco. O perfeito cavalheiro em casa ocupa todo o espaço, encurrala você num cantinho, usa todo o espaço do quarto como se fosse o rei do pedaço, como se você não existisse, não estivesse no mesmo quarto. Banheiro, então, esquece, ocupa tudo, todas as estantes, prateleiras, armários, talvez deixa uma gaveta para você, se é que deixa. Às vezes você que tem que abrir um pouco de espaço para colocar as suas coisas também no banheiro. Armário, mesma coisa. Vai, né, ocupando tudo. E você vai pôr aonde a tua roupa? Não, nem passa pela consciência dessa criatura que você também precisa de espaço. Percebe? E a mesma coisa na casa inteira. Sala, ocupa com suas coisas. Hall de entrada, então. Parece que, sabe, igual aquele cachorro que precisa mijar no poste para demarcar seu território. Parece que essa pessoa tem que fazer a mesma coisa. Isso, então, é dentro de casa. Mas quem que vê isso? Só você. Percebe? Porque lá fora é o perfeito cavalheiro, ou a perfeita esposa que se dedica ao seu marido, serve ele num jantar ou alguma coisa assim. Meu amor, o que você quer? Você quer um pouquinho disso? Tudo teatro. Lembrem-se, meus queridos, se você estiver vendo uma cena dessas e depois ouvir uma história totalmente contrária da sobrevivente ou da vítima, comece a abrir os olhos. Será que você não viu um teatro? E agora que você está ouvindo a verdade? Então, outra coisa que eu anotei para não esquecer, né? Outra coisa que acontece muito é te tratar, por exemplo, se for um homem, te trata como uma rainha, né? Como se estivesse apaixonado por você. Mostra para os outros isso. Em casa, tranca-se no quarto para assistir vídeos pornográficos. Volta tarde para casa contando umas histórias mirabolantes. Perdi a chave do carro, tive um tempão para achá-la, ou tive que trabalhar até tarde. Desconfio, com certeza estava fazendo alguma outra coisa. Na maior parte das vezes, é traição mesmo. Pura e simples. Porque essas pessoas precisam de variedade. O que tem em casa não satisfaz. Ou já enjoou.
porque eles precisam sempre de novidades. E mantém você preso, presa, para receber migalhas. Ou então aquela noite maravilhosa e depois não tem. Fica um tempo sem. Por quê? Para manter você preso, presa. Entende? Para cativar você, para manter você no cativeiro. Até você acordar, né? E ver que isso tudo é armação, manobras. Não existe amor. Mas isso, às vezes, o sobrevivente, a vítima, demora para perceber. Porque as táticas são muito bem elaboradas. Muito bem elaboradas. E às vezes a vítima, por vergonha, não tem coragem, né? Não tem iniciativa para contar isso para alguém. Como que eu, uma pessoa inteligente, valiosa, antes eu, né, era outra, me submeti a uma coisa dessas? Como é que eu fui cair num buraco desses? Você não se perdoa. Principalmente os homens têm dificuldade tremenda de pedir ajuda. Olha outro caso. A mulher colocava remédio na comida do marido para ele ficar impotente. E aí ela tinha justificativa, né, de buscar com outros. Foi com todos, até com o jardineiro da casa. O marido, envergonhado, não sabia o que fazer. Afinal, ele estava impotente. Ele começou a desconfiar e começou a comer fora. E ele voltou a ser potente. Foi aí que ele foi buscar ajuda. Percebe? As manobras que alguém que está fora nem desconfia. E você, que não sabia onde estava se metendo, também não tinha como desconfiar dessas artimanhas, dessas enganações. Tem outros casos, vários casos, gente. Não é só um, não. Não é só dois, vários. Em que abusa do filho ou da filha em casa. E lá fora, vai à igreja, faz trabalho voluntário, faz parte daquela equipe de defesa à vida, né, contra suicídio, né, atendimento por telefone. Nossa, que pessoa maravilhosa, faz trabalho social, mas em casa abusa da criança. E como que a mãe ou o pai vão conseguir provar isso? É uma dificuldade enorme, porque essas criaturas conseguem enrolar essa situação de tal forma que o companheiro ou companheira não consegue nem denunciar. Já armaram, por exemplo, uma campanha difamatória do companheiro ou da companheira, de modo que quando essa pessoa for falar disso, ninguém vai acreditar. Então, eu volto a clamar à sociedade. Saibam que isso existe. E principalmente vocês, advogados, juízes, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, saibam que isto existe.
e abram seus olhos, seus ouvidos, para ouvir a verdadeira vítima, para não cometerem absurdos como defender o criminoso ou a criminosa. Nesse caso é criminoso, né? Quem abusa de criança. Defender o abusador, a abusadora. Máximo cuidado. E você, que é a parte sofredora disso tudo, cuide de você. Se você tiver um filho nessa situação, cuide do filho, com unhas e dentes, para não deixar essa criatura tomar conta nem de você, nem do seu filho, da sua filha. É uma tarefa hercúlea, mas quanto mais a sociedade souber que isso existe e como isso funciona, mais as verdadeiras vítimas serão socorridas, protegidas e terão meios de se curar. Esse é o meu alerta de hoje. Sabe, mais uma história que eu esqueci de contar. Foi um cortejo maravilhoso, no caso de um homem e mulher aqui, um cortejo maravilhoso, buscava na porta da faculdade, levava para tudo quanto é lugar, comprava presentes maravilhosos, mandava flores. Casaram. Na volta para casa, já na lua de mel, na casa não, para a lua de mel, esse homem declarou que doravante ela iria parar de trabalhar, parar de fazer tudo o que ela gostava de fazer, como artes, piano, e iria cuidar da casa. Em outras palavras, servi-lo, cama, mesa e banho, né? E que ele iria trabalhar, iria suprir as necessidades da casa. Lá fora, ele usava essa mulher que era muito bonita, muito vistosa, como um troféu. Ó, minha mulher. Tratava ela como uma rainha. Mas aí em casa, ela era serviçal. E como ela era muito novinha, ela não tinha muitos recursos para lidar com isso. Ela não sabia a quem recorrer. Os pais dela não acreditavam nela. Não, minha filha, você casou muito bem. Olha que bom partido que você arrumou. Os amigos também não. E ela foi encolhendo, foi ficando doente. Teve dois filhos, mas nem se sabe como que ela teve esses 2 filhos, porque o marido não procurava ela mais. Talvez tenha procurado só para ter os 2 filhos, também para provar, né, para a sociedade que era másculo, né, capaz de ter filhos. E uma coisa interessante também, uma outra história. Quando em sociedade e a mulher se mostrava interessante, atraía os olhares, a conversa dela era apreciada, esse homem começou a se sentar de maneira a fazer sombra em cima dela, para ela não aparecer. A mulher foi percebendo isso, achando tão estranho. O que está acontecendo com ele? Toda vez que a gente senta, ele me esconde.
Percebe? É a inveja. Né? É quase um ato falho, né? Como a gente chama. Ele queria obscurecê-la. Usava tudo que ela sabia como se fosse conteúdo dele. Como se ele tivesse elaborado aquela história, como se ele tivesse estudado aquilo, declarava, né, como conhecedor do assunto. Ridículo. Então, minha gente, prestem atenção a essas histórias.